Olá, esse é o vídeo final da matéria de ADM e eu vou falar sobre aprendizagem e desenvolvimento motor da pessoa com deficiência física. Meu nome é José Egino, aluno de Educação Física bacharelado. Vamos lá. Então, é importante a gente entender que a deficiência física ela requer cuidados e atenção especial, né, em relação às pessoas que não têm deficiência. Porque a deficiência física por si só já gera algumas limitações físicas e a gente precisa saber como lidar com essas limitações para não criar problemas, lesões e por aí vai, né? E o que é importante é que existe essa limitação, mas a gente precisa focar nas potencialidades ali do aprendiz, do aluno, para fazer essas atividades físicas, né? E sempre quando for fazer as atividades, tem que pensar a longo prazo. Não pode ser uma coisa imediatista ali que a gente queira que os alunos ultrapassem os limites de forma instantânea e rápida. Tem que sempre pensar no processo a longo prazo para inclusive tornar um aprendizado mais duradouro, né? E é sempre importante estar traçando os paralelos das atividades para pessoas sem e com deficiência, porque tem muitas atividades que são bem parecidas, só com algumas adaptações, então sempre importante estar traçando isso, e principalmente quando está trabalhando com um grupo heterogêneo de pessoas com e sem deficiência, então tem que estar sempre preocupado com isso, né? E aí a gente tem uns questionamentos importantes que a gente precisa fazer aí para os nossos aprendizes, né, para os nossos alunos. Primeiro, entender qual é o tipo da deficiência do aluno, né, porque isso faz muita diferença nas atividades que você vai propor ali, que você vai fazer com ele. Então, é muito importante a gente entender qual é a deficiência do aluno, dar uma estudada ali, quais são os aspectos fisiológicos ali daquela deficiência, para entender quais são as limitações impostas para aquela deficiência, para, como eu falei anteriormente ali, trabalhar na perspectiva do lado bom ali, né, das potencialidades. E aí a gente pensa, quais atividades proporcionam mais alegria, prazer e motivação? É importante a gente fazer esse questionamento para fazer com que o aprendiz, o aluno ali, ele se engaje, ele não perca a vontade de estar praticando atividade física. Então, é bem importante a gente fazer esse questionamento. E aí, quando a gente faz aqueles paralelos de atividades que os alunos com essa deficiência podem fazer, entender quais são os materiais adequados, eles mais adequados para utilizar naquelas atividades físicas, às vezes fazer algumas adaptações, entender qual é o objetivo a ser alcançado. Por exemplo, você põe ali numa turma alunos com e sem deficiência e tem a queimada, e aí o aluno com deficiência não consegue nem arremessar uma bola, então você começa ali o objetivo inicial dele lançar uma bola, dele pegar uma bola e tentar inserir no jogo de queimada ali com os outros depois, como sendo o objetivo final, assim, e é importante ter esses questionamentos. Entender também quais as atividades que podem oferecer riscos para esses alunos, né? Porque sempre você tem que estar medindo os riscos ali para oferecer atividades preferencialmente mais seguras. E entender qual é o nível da educação do espaço que você vai realizar a atividade ali do ambiente, a atividade física que você vai propor. Então, é muito importante fazer esses questionamentos ali para uma aprendizagem melhor ali do aluno, né? E aí, a gente pensando um pouco nas questões da prática, a gente tem que entender que questões como preconceito, egoísmo, o medo, a insegurança, elas vão fazer parte da execução do planejamento das atividades. O que isso quer dizer? Que quando você estiver executando ali as atividades,
Cara, vai ter preconceito, às vezes, do próprio aluno com deficiência que acha que não pode fazer alguma coisa e você tem que mostrar o diferente, ali, o egoísmo, às vezes, das outras pessoas, que é o preconceito de não querer, não, eu não vou me tornar com ele porque ele não consegue, o medo, a insegurança. Então, são questões que vão estar bem presentes, você já tem que estar pronto para lidar com isso, porque elas, em algum momento, vão acontecer, né? Então, e entender que quase todas as atividades físicas ou esportivas podem ser praticadas por pessoas com deficiência física, né? Então, aqueles questionamentos que a gente fez ali anteriormente são importantes para a gente entender que, cara, a pessoa com deficiência física ela pode ser incluída em quase todas as atividades. Só precisa de um pouco de mente aberta, vamos dizer assim, porque a gente ainda é muito centrado na deficiência como um problema, né? Então a gente tem que tirar muito essa visão da nossa cabeça. E a importância da adequação em regras, materiais, equipamentos, para a prática ali ser inclusiva e, e conseguir uma integração melhor ali, principalmente quando a gente fala de atividades misturadas, né, de pessoas com e sem deficiência, umas atividades inclusivas que é importante aí para o profissional de educação física estar sempre pensando, né? E aí, quais são as perspectivas de estar incluindo pessoas com deficiência física em atividades, questão de aprendizagem, né, desenvolvimento motor, que é a oportunidade de novos movimentos, né? Então, muitas vezes, o aprendiz, ali, o aluno, descobre novos movimentos que, às vezes, ele não conseguia fazer, aumenta a amplitude. Então, essas são uma das perspectivas muito boas aí dessa prática. O lazer e a recreação em si, porque as pessoas com deficiência física, às vezes, são muito limitadas culturalmente de ter esse lazer e essa recreação, então a importância dessas atividades, está incluindo isso no cotidiano deles, a oportunidade de uma competição, quando pode competir com outras pessoas com deficiência, buscar formas de competição também de forma híbrida, né, vamos dizer, de pessoas com e sem deficiência, é legal essas atividades para isso. O auxílio na terapia, ali na reabilitação, que é isso, a oportunidade de novos movimentos, e inclui tudo, né? A interação com novas pessoas, essa parte social aí das atividades físicas, elas são muito importantes, e para a pessoa com deficiência física, que culturalmente ele fica em casa, não sai, isso também é muito importante. E a aprendizagem de novos jogos, né? Está aprendendo novas atividades, novos movimentos, novos jogos. Então, isso tudo é muito importante nessa prática e aprendizagem da pessoa com deficiência física. E alguns exemplos de atividades esportivas, né? Vou dar alguns exemplos aqui, mas, como eu falei anteriormente, quase todas as atividades que pessoas sem deficiência praticam, as com também podem, né? Então, natação, basquetebol em cadeira de rodas, atletismo, futebol para paralisados cerebrais e amputados, tem futebol para cego, tênis de mesa, rugby em cadeira de rodas. Eu coloquei só algumas aqui, mas existem milhões de possibilidades, várias possibilidades, para todo tipo de deficiência que a gente imaginar. Então, se for uma limitação muito grande, tem a bocha, se for menos limitação, basquetebol, futebol e por aí vai, né? Então, dá sempre para incluir em alguma atividade física. Não dá para ter a desculpa de que não tem atividades físicas para pessoas com deficiência. E aí a gente vai falar um pouquinho especificamente aí da natação, né? E falar de 3 fases, a gente vai falar só de uma atividade física, de 3 fases que a gente pode utilizar ali na aprendizagem da pessoa com deficiência, que é bem parecido com uma pessoa sem deficiência física você faria. Que a primeira fase ali é adaptação e segurança na água, que você vai fazer alguns exercícios
passivos e ativos, mostrar como entra e sai da água, treinar isso, né? Adaptação na água no rosto, treinar flutuação, pequenos mergulhos, pequenos deslocamentos. Isso aí seria uma primeira fase ali na natação. E aí a segunda fase é o domínio e deslocamento seguro na água, que aí você já faz mais exercício de controle de corpo sobre a água, mais deslocamentos sobre a água, um controle da respiração, controle de rotação, e começar a tentar ensinar os estilos ali, né? O peito, crawl, costas, borboleta, de acordo ali também com cada deficiência. E a terceira fase, que é a aprendizagem já da técnica do estilo, que é os mais exercícios educativos, né? Utilizar formas para aprender os estilos mais tecnicamente e treinar realmente o estilo. Então, falando aqui um pouco de aprendizagem e desenvolvimento motor, a gente pode falar dessas três fases, né? E aí a conclusão é que as atividades esportivas e para pessoas com deficiência física são importantes para superar essa visão construída da pessoa com deficiência como pessoas indefesas, desmotivadas, dependentes, que não conseguem fazer nada, né? Então, mostrar-lhes ali que elas podem ser ativas, que elas podem participar de atividades com pessoas sem deficiência, entender que essas atividades elas estimulam o movimento do corpo, o equilíbrio orgânico, o aspecto socioafetivo, a sociabilização, o domínio cognitivo, cognitivo e o potencial psicomotor, que normalmente são um pouco deficitários nas pessoas com deficiência física. Então, as atividades físicas são muito importantes para o desenvolvimento disso, né? E pensar que os objetivos eles não podem ser só motores. Tem sempre que estar buscando os três aspectos aí, o aspecto socioafetivo, o domínio cognitivo e o potencial psicomotor. Sempre pensando isso nas atividades e a importância disso para a pessoa com deficiência física, né? Então, essas são as conclusões aí do trabalho. Eu usei a bibliografia, como eu falei no começo, do professor Luzimar Teixeira, lá da Faculdade Estácio, de um curso de especialização que ele dá de atividade física adaptada e saúde. Obrigado.